Por que que Itaú, que tem uma rentabilidade tão boa e uma lucratividade tão boa, não paga dividendo? Ele paga pouco dividendo. Ele já pagou bastante. Antigamente. Se você passar a olhar para trás, você vai ver que ele já chegou a pagar 75% de payout, 70%, 80%, depende do ciclo. Né? É que você tem que entender que os bancos, quando eles têm uma agenda de investimento, uma agenda de uso do capital, eles seguram mais. Não é uma coisa fixa e tal. Né? Depende do consumo e crescimento da carteira. O Itaú estava crescendo pouco carteira lá atrás e estava sem investimento para fazer. Né? Então ele pagava bastante. Quando ele fez o investimento na XP, ele teve que botar uma grana. E aí ele parou um pouco. Né? E aí, se quiser entrar mais no técnico, teve algumas... Quando a Selic aumentou, tal, enfim, teve algumas variações na taxa de câmbio fortes, que o real saiu de, sei lá, 3 para 5, lembra? Nessa época, os bancos investiam muito lá fora. Investiam caminhões de dinheiro, todos os bancos, para fazer dinheiro com o diferencial de juros entre Selic e os juros americanos, juros lá fora. Né? Ele chamava de overhead, operações de overhead. Né? E aí foi impactado no book. Então eles tiveram que... Consumir o patrimônio. Consumir o patrimônio de todos os bancos. Inclusive, o Banco Central mudou a regulamentação em relação a isso, de forma indireta, meio que fazendo com que essas operações fossem proibitivas do ponto de vista de monetização. Eles pararam de fazer, mas impactou os bancos. Então, os bancos pararam também de certa forma, tentar aumentar o dividendo, o payout, né, nesse momento. Você diz isso para conseguir recompor o patrimônio? Recompor o patrimônio. Até você recompor o patrimônio, demora um tempo. O Itaú, depois disso, mais recentemente, há um ano atrás, começou, além de fazer o hedge da Selic, ele faz o hedge do book, né, do patrimônio. Então, o patrimônio dele está mais estável, né, hoje em dia. Então, ele poderia pagar mais, se ele quisesse, teoricamente. Eu acho que ele vai ter espaço esse ano com o ROD 20, tá? Se ele não for comprar nada no mercado, não fazer uma aquisição razoavelmente grande, eu acho que ele tem a chance de aumentar um pouquinho esse payout para uns 30%, 35%, até 40%. Mas vai depender muito do andamento de Basileia. Tem uma agenda de Basileia 3 entrando, né? Então tem riscos operacionais, provavelmente que vai entrar em 2014, eu acho. Se for isso, acho que vai ter mais espaço de recompor em 2023, 2024. Acho que vai entrar em 25, desculpa. Se isso realmente for confirmado, talvez ele aumente um pouquinho, porque tudo é uma questão de capital. Entendi. No meio desse ano ele vai ter, todos os bancos vão ter um alívio de capital também, por conta de mudanças na Basileia ditadas pelo Banco Central. E então, no caso, acho que do Itaú, eles vão ter uma melhora de 0,5 pontos percentuais no meio do ano, e isso vai liberar um pouquinho mais. E aí, entrando essa exigência maior de Basileia só em 2025, ele vai ter um ano e meio de melhora do book, né, do patrimônio, e ele pode ter mais espaço para pagar dividendos.